Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias. Estamos contando com a presença do meu primo aqui, Carlos Alberto, que está com a sua esposa, sua família. Esse primo é um primo que eu amo muito. Fez parte do início da minha conversão, da minha base. A gente brinca que a gente era espécie de Paulo e Barnabé. E houve um tempo que a gente tivemos que cada um seguir o seu caminho. E estou contente com a sua visita, sua esposa aqui hoje. E agradeço a Deus pela oportunidade dessa palavra. Visando que eu estava de férias aí uns dias e tenho me aplicado um pouco mais acerca da palavra do Senhor. E nesses dias, há umas 3 semanas atrás, eu busquei um pouco mais e o Senhor me deu essa palavra. E não foi por acaso, foi por algum devido momento. E é nesses momentos que a gente se aplica no Senhor, que a gente vê que Deus se achega mais. E eu comecei a estudar acerca disso. Eu estava lendo o livro de Jeremias. Estou lendo ainda, não terminei. São quase 60 capítulos. Mas no capítulo 18, eu estudei um pouco mais acerca disso. Nós vamos ler apenas do 1 ao 6. Quantos acharam? Digo amém. O vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor. E eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, para a gente chegar um pouco nesse capítulo 18, quero dizer para vocês que quem que foi Jeremias? Se a gente olhar o capítulo 1 de Jeremias, a gente vamos ver o Senhor se relacionando com Jeremias. Jeremias tinha uma idade, nesta época, mais ou menos entre 17 e 20 anos de idade, quando o Senhor começa a se revelar a ele no capítulo 1. A Bíblia menciona que os seus pais eram sacerdotes e cuidaram da vida de Jeremias para continuar o ciclo, para que ele também fosse ser um sacerdote. Ele foi uma pessoa criado separado, santificado. Mas quando o Senhor encontra com ele no capítulo 1 e começa a se relacionar com ele, Deus vai falar: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes de que você saísse da tua madre, eu te santifiquei e te escolhi por profeta. Então Deus mudou a história de Jeremias da questão que os pais achavam que ele ia ser sacerdote. Mas Deus falou com ele que ele iria ser um profeta. E a Bíblia começa a ter um respaldo de que Jeremias começa então a conhecer a Deus. Começa a se relacionar com Deus, começa a andar com Deus. Perceba que é o mesmo processo com a nossa vida. A gente um dia conhecemos Deus, Deus nos revelou a nós começamos a ter um relacionamento, a andar com Deus. E quando nós estamos andando com Deus, a consequência disso é uma intimidade que Deus vai começar a mostrar, a falar, a entregar, a começar a ter um relacionamento mais profundo com quem está próximo e andando com Ele. E a Bíblia vai começar a dizer, se você olhar lá, um pouco mais à frente ainda no versículo 1, no capítulo 1, você vai ver que Deus começa então a ter um bom relacionamento com Jeremias. Porque Jeremias agora está disposto a se entregar a Deus. E Deus está vendo que esse coração está se entregando a Ele.
E quando nós estamos dispostos, quando nós estamos andando com Deus, estamos abrindo nosso coração para Deus, Deus começa a entrar um pouco mais na nossa vida, começa a entregar algo além do que a gente espera na nossa vida. Mas como eu disse, você tem se relacionado com o Senhor, tem andado com o Senhor. Qual é o teu chamado com Deus? Qual é o teu ministério? O que você está fazendo para Deus? O que Ele gostaria? O que Ele quer de você diante dEle? Porque é nesse relacionamento que você descobre quem você é em Deus e quem Deus é em você. E nesse relacionamento a gente vamos caminhando com Deus, Deus vai nos mostrando, Deus vai abrindo nossos caminhos, Deus é quem vai cuidando da gente. E Deus agora vê que tem um coração aberto, que seria um profeta que tinha sido escolhido desde o ventre da tua mãe. Se você olhar no versículo 11, Deus fala assim: Jeremias, o que vês? A Bíblia diz que vem uma visão para Jeremias e ele fala: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor falou para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. O que o Senhor estava começando a dizer para ele é que a partir de agora, Jeremias, o que eu mandar você a falar ao povo, fica tranquilo, porque eu vou cumprir, porque eu sou quem velo pela minha palavra. Se você vê agora o relacionamento com Jeremias, um pouco mais, 2 versículos, no versículo 13, Deus fala assim: vem novamente o Senhor a Jeremias e dá mais uma nova visão para ele. Deus pergunta para ele: Jeremias, e o que vês agora? E ele fala: Senhor, eu estou vendo uma panela ao fogo, cuja boca está apontada do norte. Ele fala: viste bem, Jeremias, porque é do norte que começará o juízo, que se estenderá até o sul. Jeremias estava no sul. Jeremias estava profetizando para o povo do sul. Deus estava falando com ele que o mal que iria começar, já estava começando lá no reino do norte, ia chegar aqui no reino do sul. O porquê disso? Porque o reino do norte já estava se entregue a um Deus pagão. O reino do norte já não tinha mais compromisso com Deus, mas o reino do sul já estava copiando a mesma coisa. O reino do sul já estava se entregando às paixões do mundo. O reino do sul, o povo de Judá já estava copiando as mesmas coisas do reino do norte, se entregando, vivendo aquilo que não era para viver. E consequentemente eles estavam se distanciando de Deus. E consequentemente olhando para o vizinho que estava perecendo, que estava vivendo uma vida de aparência, o povo que era guardado por Deus estava caminhando para aquele lado. Deus está falando para ele que o juízo que está descendo lá, Jeremias, infelizmente, vai ter que chegar aqui no reino do sul. E Deus começa a falar com Jeremias. E se você olhar um pouco mais, se você abrir o capítulo 11, ele começa a dizer para Jeremias: Jeremias, era um diálogo. Jeremias tentou por várias vezes falar: Senhor, não faça isso. Mas ele falou assim: Jeremias, eu mandei desde a saída do Egito para o meu povo, eu mandei servos, mandei profeta, todos os dias pregar, mas o meu povo não deu as costas, o meu povo deu as costas para mim. O meu povo não quis dar ouvido para mim. O meu povo começou a cultuar Deus Baal, começou a buscar Deus fora de mim. O meu povo, que é guardado por mim, está virando as costas para mim, Jeremias. Não tem mais jeito. E o fardo de Jeremias se tornou um pouco pesado, irmãos. Porque é bem franco que quando a gente caminhamos com Deus, muitas vezes Deus coloca algo para a gente que a gente acha que é pesado. Porque a palavra de Deus realmente ela tem um peso. Mas se Deus mandar, a gente tem que fazer, tem que viver, tem que caminhar com Deus. Ainda que em alguns momentos vai ser difícil. Quando você decide caminhar com o Senhor, não vai ser fácil, porque você vai ter que deixar as paixões do mundo para buscar aquilo que é de Deus. Mas nós aprendemos aqui ainda na quinta-feira que servir a Deus tem um preço, mas também tem uma recompensa, meu irmão. Nós vimos aqui na quinta-feira que enquanto nós estamos se entregando a Deus, quando nós estamos servindo a Deus, Deus está curando lá na sua casa. Deus está salvando lá na sua casa. Deus está livrando a sua família. Sem que você não entenda nada, Deus está mudando o cenário, porque você está aqui, cuidando das coisas dele. E Jeremias está falando com Deus assim: Deus, não é fácil eu entregar a tua palavra, o povo não está dando crédito para mim. O que irá de acontecer? E ele fala lá no capítulo 12, Jeremias, se está difícil para você correr com homens que vão a pé, quanto mais chegará o dia que você vai ter que correr com homens a cavalo. O que ele estava querendo dizer para Jeremias
é que se hoje, nos dias de hoje, está difícil para você me servir, vai piorar. Se hoje nós temos facilidade de servir ao Senhor, está difícil, amanhã vai ser mais difícil ainda. Os homens que correm a pé hoje são os dias de hoje, a tranquilidade, temos liberdade de servir ao Senhor, temos liberdade de andar com o Senhor, temos liberdade de estar aqui. Mas amanhã, ele diz, você vai ter que correr com homens a cavalos, não vamos ter tempo, não vamos conseguir, porque nós não vamos ter essa mesma liberdade. E aí Jeremias começa então a entender e começa a caminhar com Deus. O caminhar com Deus, meu irmão, nós temos que desprender muitas coisas da nossa vida. Para nós termos visão de Deus, para termos um sobrenatural de Deus, nós temos que mudar a chave da nossa vida. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus verdadeiramente. E é o que estava acontecendo aqui. Jeremias estava entregando para o povo aquilo que Deus estava mandando ele entregar. Mas agora eu vou voltar para o capítulo 18. Para vocês verem que Jeremias já tinha uma intimidade com Deus profunda. E quando chega no capítulo 18, nós vamos ler o capítulo 18, nós vamos ler de novo aqui com pausa. Quando chega no versículo 1, ele vai dizer, está ali, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Olha só. E eu parei para estudar várias partes dos capítulos que eu estou lendo, mas aqui eu tive que parar e tentar entender um pouco mais. O capítulo 18, sem dúvida, de Jeremias, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, a respeito de Jeremias. Quando a gente ouve a palavra, quando fala da casa do oleiro, a maioria aqui já ouviu falar ou já ouviu uma pregação. Então é muito conhecido, realmente é mesmo. E Deus começou a falar comigo através disso. Quando chegou no capítulo 18, Deus usa uma linguagem figurativa para falar com Jeremias. Aonde ele vai usar uma menção dizendo, desce à casa do oleiro. O oleiro é uma figura que tipifica Deus. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, nós vamos ver que o Jeremias encontra o oleiro trabalhando sobre o barro numa roda, que era um vaso. O vaso tipifica a casa de Israel. O vaso tipifica a nossa vida. Então, o oleiro é Deus. O vaso somos nós. Então, vejamos. No versículo 1, está dizendo que Deus vem até ele e fala assim, Jeremias, desce até a casa do oleiro. Existe um oleiro trabalhando no vaso de barro. E quando nós chegarmos no versículo 4, vocês vão entender, vocês vão ver que o barro que o oleiro está trabalhando, em algum momento, ele se quebra. E esse barro, se significa que é o povo de Deus, se significa que somos nós, em algum momento, na mão do oleiro, nós quebramos. Agora volta comigo só um. Eu comecei a perguntar comigo mesmo. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Então significa que o Senhor já estava falando com Jeremias no versículo 1. Certo, Juninho? Aí no versículo 2, ele diz assim, desce à casa do oleiro e lá ouvirá minhas palavras. Espera aí, Deus já não estava falando com Jeremias no versículo 1? Sim ou não? Por que Deus falou assim? Jeremias, vai até a casa do oleiro. Se Deus já falou com ele no versículo 1, já estava se relacionando com ele, por que Deus pega e manda ele agora no versículo 2 ir até a casa do oleiro para ouvir as minhas palavras? E eu comecei a entender que existem níveis de revelações que o Senhor não vai me dar em qualquer lugar. Existem coisas que o Senhor quer revelar para a minha vida, que no versículo 1, somente o meu relacionamento com Deus do dia a dia
não basta. Existem níveis de revelações que o Senhor quer entregar para a minha vida, que Ele fala, sai daí, vai lá para a casa do oleiro, muda de ambiente. E quando você muda de ambiente, Deus muda o nível de revelação na tua vida. Porque no versículo 1 ele já se relacionava com Deus. Mas no versículo 2, ele falou, Jeremias, troca de ambiente, que agora eu vou trocar de nível de revelação para a tua vida. E muitas vezes a gente ficamos parados no versículo 1, porque eu posso falar, Senhor, eu já se relaciono com o Senhor. Senhor, eu já busco o Senhor, eu já tenho uma intimidade com o Senhor. Aí Deus fala assim, troca o ambiente que você está. Que o ambiente que você está não dá para ter um nível de revelação mais profundo na tua vida. Troca de ambiente que eu vou mudar a revelação que eu tenho para a tua vida. Quando você sai daquele ambiente, quando você sai daquele comodismo, sai daquela situação normal de buscar a Deus, que você faz todo dia, e sai dali, troca de ambiente, aí sim você começa a abrir tua mente, preparar o teu espírito para que o Senhor vai mostrar na tua vida. Por isso que muitas vezes ficamos parados no versículo 1, não entendemos nada. Senhor, mas eu já me relaciono com você. Deus fala, eu quero mais de você, porque se você sair daí e trocar de ambiente, eu vou revelar coisas maiores na tua vida. Por isso que nós temos agora que sair desse ambiente e começar a sair da zona de comodismo e começar a buscar a Deus com mais intensidade. Ou você quer viver naquela vida que nós falamos na quinta-feira, é na média. Se você quer viver uma vida na média, meu irmão, está tudo certo. Mas se você quer viver o sobrenatural, entender o que há por vir para a sua vida, sai dessa vida de comodismo e entre num outro ambiente, que ali ele vai começar a mostrar um nível de revelação maior na tua vida. Aí nós vamos para o versículo 3. Ele fala assim, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. No versículo 1, Deus estava falando com Jeremias. No versículo 2, Deus estava falando com Jeremias. Agora no 3 é Jeremias, é o profeta quem está falando. O profeta está dizendo, eu desci à casa do oleiro. O interessante é que quando ele desceu à casa do oleiro, ele está dizendo, e eu vi com os meus olhos, que o oleiro estava trabalhando. Que o oleiro estava fazendo a obra de barro sobre rodas. Você sabe o que ele mostrou para Jeremias? Ele quis mostrar para Jeremias, se você trocou o seu nível de intimidade comigo, agora eu estou mostrando para você. Jeremias, quando bateu o olho, Jeremias viu Deus parado? Jeremias viu Deus falar, eu vou começar a fazer? Não, né? Porque Deus está começando a falar aqui, essa é uma situação com Jeremias, que Deus ia tirar o povo do caos para o sobrenatural, que aquele povo ia entrar por um tempo difícil, pela desobediência. O povo está saindo do caos à restauração. Agora a Bíblia diz, e eu vi o oleiro trabalhando. Sabe o que ele quis dizer para Jeremias? Eu estou permitindo você ver, Jeremias, que independente de você, você nem sabia, mas eu estava trabalhando, eu já estou trabalhando na tua vida. Ei, mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando na tua vida. Mesmo que você não saiba, você não tem entendimento. Por que você não tem entendimento? Porque essa visão aqui é limitada. Eu só vejo até essa parede, mas a Bíblia afirma que o Senhor já estava trabalhando. O que ele permitiu Jeremias ver foi algo que Jeremias não sabia. Quando ele trocou o seu nível de intimidade com Deus, Deus permitiu ele ver algo que a visão dele normal não via. Porque a nossa visão só é limitada. Mas ele bateu o olho e falou, o quê? O oleiro está trabalhando. A Bíblia não fala que esperou Jeremias chegar na presença dele, não. Deus, independente da minha vida, da sua vida, Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não entendemos nada. Muitas vezes a gente até queremos falar, Deus, mas por quê? Não está acontecendo nada. Deus, mas que situação é essa? O Senhor não vai fazer nada. A Bíblia diz que sem você saber, Deus está trabalhando. Deus não depende de mim e de você para trabalhar na nossa vida. A palavra vai dizer que ele está ali, ó, o oleiro está ali mexendo barro sobre as rodas, fazendo vaso. E muitas vezes nós, na zona de comodismo, queremos entender uma coisa que só vamos entender se nós trocarmos de dimensão.
Se nós sairmos daquela zona de comodismo e entrarmos no ambiente que Deus quer que nós entramos. Porque do jeito que está, nós não vamos conseguir entender nada, Deus não vai permitir ver nada. Do jeito que a minha vida está, nessa mesma vidinha, vai ficar indo e voltando como uma onda. Agora ele trocou, ele começou a ver coisas que ele nem imaginava. Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus, não está acontecendo nada na minha vida. Faz 10 anos que eu não consigo me alavancar. O que está acontecendo? Eu posso afirmar para você que sem você saber, Deus está trabalhando. Mas tem alguns fatores que Deus ainda permite ele ver. Ele vai falar aqui, no versículo 4. Como o vaso que ele fazia era de barro, quebrou-se na mão do oleiro. O vaso que o oleiro estava fazendo, quebrou-se. Aí eu pergunto para você, quem quebrou o vaso? Foi o oleiro que quebrou o vaso? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o vaso quebrou-se. Eu disse lá na introdução, se o vaso é o povo de Israel e o vaso se quebrou em algum momento, o povo se quebrou. Muitas vezes eu já ouvi isso, as pessoas falarem, você tem que descer a olaria de Deus, para Deus te quebrar e fazer um vaso novo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o Senhor Deus estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando com o maior zelo. Quem é que aplica todas as suas forças, a sua energia de moldar um vaso, de ficar fazendo um barro? Quem é que aplica toda a sua dedicação para depois quebrar por querer? Ninguém quer pôr a sua atividade em vão. A Bíblia está relatando que houve um momento que o vaso quebrou-se. Lembra que eu disse? O oleiro está trabalhando na nossa vida, mesmo que nós não saibamos. Mesmo que a gente não estamos entendendo nada, Deus está trabalhando. Mas aí você pergunta a Deus, por que as coisas não acontecem? Senhor, o que está acontecendo? Eu não vou alcançar, está difícil. Senhor, pois é. Aí a gente vem para o versículo seguinte. Eu só posso dizer que lá o oleiro está trabalhando. E no versículo seguinte, talvez em algum momento da tua vida, você tenha se quebrado. Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele quebrou-se. E se ele se quebrou, está dizendo que não foi o oleiro que quebrou. E como se quebra um vaso que está sendo formado nas mãos do oleiro, meu irmão? O vaso é quebrado quando a argila que ele está fazendo, ele encontra pedra. Quando ele encontra contaminação. Vê se você entende comigo. Quando naquela argila pura, ele encontra uma argila podre no meio. Quando naquela argila ele encontra algo que não deveria estar ali. O vaso está ficando bonito, ele estava trabalhando no vaso, mas de repente a sua mão passa e pega pedra, pega partes podres da argila. E aí o vaso não tem como continuar, ele vai ter que se quebrar, porque se ele sair dali daquele jeito, na hora de for para o forno ele vai trincar, ele não vai passar. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou. E como o vaso se quebra? Fazendo aquilo que não devia fazer. Tocando naquilo lá fora que não devia tocar. Indo para onde não devia ir. Deus manda você buscar a presença dele e você troca a presença dele por outras coisas. E como que o vaso se quebra? Se contaminando das coisas lá de fora. Como que o vaso se quebra? Trazendo as coisas impuras, querendo trazer para a casa de Deus. Deus está trabalhando na tua vida, está quase terminando um vaso bonito. E você permite que ele se quebre nas mãos do oleiro. Aí nós nos entendemos, talvez algumas respostas, porque algumas coisas não dão certo na minha vida, que quando eu estou quase alcançando eu volto para o final da fila. Porque, meu irmão, em algum momento foi encontrado argila podre. Deus lá na frente fala para Jeremias, Jeremias, você enterrou um cinto lá na frente. No monte de terra, vai lá e desenterra aquele cinto e traz para mim. Jeremias desenterra e pega o cinto. Quando ele pega o cinto, ele tinha muitos anos, ele fala, Senhor, o cinto está podre. Pois é assim que o meu povo está. Meu povo está se corrompendo. Eu estou trabalhando com o meu povo, mas estão se permitindo se contaminar. E quando nós nos contaminamos, é uma coisa muito ruim. É a coisa que às vezes assim a gente faz e depois a gente fala, poxa, por que eu fiz? Você se sente mal, se sente contaminado, você se sente sujo.
E Paulo sabe muito bem disso. Foi Paulo quem estava lá na igreja falando com os romanos, capítulo 7. Ele estava falando com os gentios. Eu sei bem o que é isso, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. E no versículo seguinte ele fala assim: se o mal que eu não quero fazer eu faço, então significa que não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Você entende? Que quando a gente sente vontade de fazer as coisas de Deus, mas no final você está vendo fazendo as coisas que não são agradáveis a Deus, Paulo falou, então se eu faço o que eu não quero fazer, é o mal que habita em mim, é o pecado. Paulo sabe muito bem disso. Por isso que nós temos que nos examinar e tentar falar, Senhor meu Deus, eu estou tentando, mas eu não consigo. Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, e esse eu faço. E aí nós vamos ler aqui, eu parei na vírgula. As pessoas não conseguem, querem agradar ao Senhor, mas não conseguem. O vaso está quase pronto, se quebra. Por que a bênção não chega? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que em algum momento se quebra. E eu parei na vírgula aqui. Versículo 4. Olha lá. Em algum momento ele se estragou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem continuação. A Bíblia vai dizer, tornou a fazer dele... Me ajude aí, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tá bom. Agora eu pergunto para você, sendo oleiro, verdadeiramente, o oleiro não conhece o barro que ele trabalha? Sim ou não? O oleiro conhece o barro que ele trabalha, meu irmão. Você acha que o oleiro não conhece você? Você acha que o oleiro não me conhece? O barro que eu sou? Não adianta que eu não engano Deus. Ei, Deus está trabalhando na minha vida. E você acha que Ele não sabe a contaminação que tem aqui dentro? Você acha que Ele não sabe? Ei, o meu pecado, o meu erro não pega Deus de surpresa. Deus conhece. Deus sabe da minha limitação, sabe dos meus erros. Nós não pegamos a Deus de surpresa. Mas olha aqui, Deus poderia, o oleiro poderia simplesmente, Robson, falar assim, esse barro está contaminado, joga fora. O barro significa a sua vida. Ele não fez isso. Ele continuou com o mesmo barro. Porque se ele troca o barro, olha só, se ele troca o barro e pega argila boa e faz um vaso bonito, lá na frente alguém vai falar assim, só deu certo porque a argila é boa. Só deu certo porque porque o barro é bom. Mas ele falou assim, não, é desse barro ruim que eu vou fazer um vaso novo. Ei, a Bíblia está dizendo que ele não desistiu da minha vida e da tua vida. Ele começa de novo a moldar um novo vaso. Ele começa de novo a trabalhar, a fazer tudo de novo. Nós não pegamos Deus de surpresa, meu irmão. Por isso que Ele não vai trocar o barro. É nós, é a minha vida que Ele vai trabalhar. Vai quebrar, vai. Vou perder algumas bênçãos? Vou perder, porque eu me permiti se quebrar, mas Ele vai trabalhar de novo. Vem cá, meu filho, me põe na roda e começa a trabalhar de novo. Se não tiver nenhuma contaminação, vai sair um vaso, a minha vitória vai ser declarada, porque não tem impedimento, não tem podridão, não tem argila podre, não tem contaminação. Aí nós vemos aqui que a gente às vezes assim, mas Deus, não, meu irmão, Deus nunca é pego de surpresa. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, você acha que Deus já tinha sido pego de surpresa? Não tinha sido pego de surpresa. Você sabe por quê? Porque diz a Bíblia que desde a fundação do mundo, o cordeiro já estava sido sacrificado, preparado. O resgate já tinha sido pago. Então Deus não tinha sido pego de surpresa. Então Deus não tem problema com a gente, com o nosso erro. O que Deus tem problema é que se a gente não quiser tirar as impurezas do barro, Senhor, tira as impurezas do barro. Senhor meu Deus, eu estou aqui querendo fazer, mas não consigo fazer. Muitas vezes a gente quer fazer, mas aí quando a gente vê, a gente acaba se contaminando. E quando a gente se contamina, o vaso vai quebrar de novo, e às vezes nós não nos entendemos. Estamos na casa de Deus, estamos na mão do oleiro, mas as coisas não estão dando certo. E eu estava lendo aqui, e aí tornou-se a fazer outro barro, conforme pareceu bem aos nossos olhos fazer. Agora, olha só. Jeremias trocou de ambiente. Jeremias trocou de ambiente, saiu por um lugar onde Deus mandou. E lá, Deus trocou de visão com ele. Você quer ter algo
diferencial com Deus? Se você está aqui só para ouvir uma mensagem, está tudo certo. Mas se você quer ter um diferencial com Deus, se você quer trocar de dimensão e quer ter um nível mais profundo com Deus, troca de ambiente. Lá se Deus vai permitir ver o que Ele está fazendo na tua família. Lá Deus vai permitir ver o que Ele está fazendo para a tua casa. Porque às vezes a gente fala, Senhor, não estou vendo nada. Aí Ele falou, Jeremias, eu só estou mostrando para você que eu estou trabalhando. Mas é que o vaso se quebra, Jeremias. E assim é o meu povo. Eu não tenho prazer no caos do meu povo. Eu não tenho prazer no sofrimento. Mas o meu povo está permitindo se quebrar. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos fazer algo para Deus e acabamos não fazendo. Muitas vezes nós falamos, Deus, eu faço um voto com o Senhor, vou te buscar mais. E quando vem, estamos fazendo outra coisa, desagradando mais a Deus. E quando a gente nos pegamos, nós estamos aqui, Senhor, eu me sinto sujo, realmente contaminado, porque eu não deveria estar lá, eu não deveria tocar lá, eu não deveria estar falando com quem deveria falar, eu não deveria estar me contaminando com quem deveria estar longe da minha vida. Agora, eu quero que você coloque-se de pé. Muitas vezes a gente vai lá fora e começa a ver doutrinas do mundo, de Deus pagão. E muitas vezes a gente quer trazer essa doutrina, não é a doutrina de Deus. E quando chega aqui, Deus fala, isso aqui é anátema, tem que ser lançado fora. Mas muitas vezes isso aqui está impregnando na gente, a gente não está percebendo. Como já foi dito, às vezes você nem está percebendo e está compactuando com quando não devia. E às vezes queremos algo de Deus, precisamos de algo a mais de Deus. E algo a mais não tem acontecido, mas eu posso afirmar diante da Bíblia que Ele está trabalhando. Eu quero que você tire esses minutos desta canção e fale com Deus. Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado, venha! Graça e paz, eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazer o convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Vem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem! Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Estou aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, às quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A Graça e Paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.